Olá! Na Escola Viva desta semana vamos falar sobre a educação do campo. Vamos conhecer as suas propostas, as políticas para a área e os projetos que já são realidade na zona rural de Alagoas. Eu sou Anete Carvalho e o Escola Viva já está no ar. O Conselho Nacional de Educação fez as diretrizes operacionais da educação do campo, mas o Estado de Alagoas ainda não regulamentou essa educação do campo. Desde o início das nossas lutas, se entendeu que assim como é importante ter acesso à terra, é importante também ter acesso à educação. O Brasil possui 76 mil escolas rurais, segundo o Censo Escolar 2011. A mesma pesquisa mostra também que a maioria destas escolas sofre com a falta de estrutura e com professores sem formação superior. Neste bloco, vamos falar sobre as propostas, as políticas e a realidade da educação do campo no Brasil e aqui em Alagoas. E quem conversa comigo sobre o assunto é Maria Reneude de Sá, doutora em Educação pela PUC. Professora Reneude, por que a educação do campo avançou tão pouco nos últimos anos aqui no Brasil? A educação do campo, na realidade, ela vem historicamente sofrendo no sentido de que não se tem dado a atenção que se dá à educação das populações que residem nas cidades, nas áreas urbanas. E isso vai se somando ao longo do tempo para chegar ao quadro que nós temos hoje, onde, por exemplo, dando uma olhada nos dados, níveis de instrução da população brasileira, enquanto na totalidade a gente tem sem instrução ou com o ensino fundamental completo, em torno de 49,3% da população brasileira, o que já é um absurdo, na zona rural ou nas áreas rurais brasileiras, isso cai para 79,6% da população brasileira residente no campo tem sem instrução ou com o ensino fundamental incompleto. Desde o início das nossas lutas, se entendeu que assim como é importante ter acesso à terra, é importante também ter acesso à educação como forma de emancipação humana, como forma de garantir que as pessoas tenham a dignidade, sua dignidade garantida, né? Quais são as principais políticas públicas, professora, já voltadas para essa área que de alguma forma já ajudam, né, nessa educação, né, na prática dessa educação do campo? Nós tivemos um avanço grande em termos de marcos legais, que foi o parecer 36, aprovado no ano de 2002, que já traz uma concepção de educação para o campo, pensando em termos de que o currículo escolar para o campo, ele precisa dar uma atenção maior à realidade do campo, à cultura do campo. As escolas do campo necessitam ter as mesmas condições do ponto de vista da estrutura física da escola, da formação do professor, do material didático, como o livro didático e outros materiais, que sejam adequados à realidade da população do campo. Historicamente se construiu a ideia de que assim, quem está no campo pode ir para a cidade e a nossa luta, a nossa construção foi inclusive para que tivesse a educação do campo, que é a educação pensada especificamente para o campo, levando em consideração a realidade do campo e as necessidades de quem está no campo. Esse não é o entendimento que o Estado brasileiro tem, né, nas suas diversas esferas, federal, municipal, estadual. E aí começou a ter um processo muito forte de fechamento de escolas no campo, sobretudo incentivada pelo próprio transporte escolar, então começar a tirar quem está no campo para vir estudar na cidade. E isso ir perdendo a perspectiva de fato de se construir e consolidar uma educação do campo. Como é que a senhora visualiza a realidade da educação do campo aqui em Alagoas? A situação é bem precária, não é? A Secretaria de Educação do Estado tem um setor
que responde pelas políticas de educação do campo em Alagoas, mas para a gente ter uma ideia em termos de números, né? Os dados do IBGE, por exemplo, a média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais, enquanto no Brasil é de 7,5% de anos de estudo da população de 15 anos acima, em Alagoas cai para 5,7% o número de anos, de média de anos de estudo, e na área rural é a menor do país. É de 3,8 anos de estudo, marcando a população da área rural em Alagoas. O Conselho Nacional da Educação fez as diretrizes operacionais da educação do campo, mas o Estado de Alagoas ainda não regulamentou essa educação do campo. E como o campo é uma coisa importante para a gente, apesar de ser abandonado e descuidado, nós fomos indicados, um grupo lá do Conselho, para fazer uma regulamentação que orienta, digamos assim, o trabalho na educação do campo. Então nós estamos elaborando todo um processo, né, para organizar a educação no campo dentro da legislação vigente. Como é que anda a formação dos professores do campo? O que é que a UFAL vem fazendo para poder melhorar ou complementar essa formação do professor? Nesse momento, nós temos cursos de especialização em educação do campo, que estão ocorrendo em 5 polos, Maceió, Arapiraca, Maragogi, mais 2 polos. É um curso de especialização voltado para a formação de professores para a educação do campo. Há também um curso de especialização em residência agrária, aí já é mais extensivo para técnicos e outros agentes sociais que atuam no campo. Esse está sendo desenvolvido, é o primeiro ano, e está sendo desenvolvido em Arapiraca. A UFAL também promove, junto com outros órgãos do Estado, como a Secretaria de Educação do Estado, eventos, seminários para discutir as questões da educação do campo. Professora Reneude, muito obrigada pela presença, pelos dados, né? E por trazer um pouco dessa realidade da educação do campo no Brasil e aqui em Alagoas também. No próximo bloco, vamos conhecer as ações do Fórum Estadual Permanente de Educação do Campo. O Escola Viva volta num instante.